Olá, meus irmãos, boa tarde a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor José Francisco, sou pastor aqui na Assembleia de Deus, Ministério Lins de Vasconcelos, filial Poço de Jacó, mais conhecida como PJ. Amém? Nós estamos aqui hoje com uma missão. Que missão, pastor? Há poucos dias eu fiz uma live falando sobre um tema muito interessante que é autoridade ministerial e espiritual. Na verdade, a live falava mais sobre a questão do obreiro e da obreira compromissada com o crescimento. E em razão disto, eu resolvi refazer essa aula por conta dos nossos alunos ali da Grande Betel, igreja essa pastoreada pelo meu amigo pastor Rodrigo, grande homem de Deus, e também pastor Daniel, duas feras, dois grandes homens de Deus, dois braços, dois amigos assim, sem palavras para defini-los. E a convite dos mesmos, nós tomamos ali a responsabilidade de estar preparando os obreiros, em relação ao Santo Ministério. E nós abordamos alguns temas, em algumas aulas que tivemos já, antes do coronavírus, e nós começamos falando sobre mordomia cristã. E no papel da mordomia a gente falou sobre ética e falamos também sobre um pouquinho da liderança, que é praticamente o prato principal de quase todas as matérias abordadas. E quando falávamos sobre o papel do mordomo, que é um administrador do local, da casa, nós abordamos a importância que esse elemento tem em relação aos cuidados quando se trata da casa do Senhor. Bom, dentro dessa questão da mordomia, a gente entende que, em se tratando de Bíblia, em se tratando de cargos, em se tratando de funções eclesiásticas dentro da casa do Pai, todos somos mordomos. Independente de ser pastor, independente de presbítero, diácono, ou simplesmente um auxiliar de trabalho, todos somos mordomos da casa do Senhor. Temos a obrigação de saber administrar a casa do Senhor, de cuidar da casa do Senhor em relação a tudo que está sobre a nossa responsabilidade. Pois bem, em seguida nós falamos então sobre descobrindo o dom da liderança, que também é uma matéria extraordinária, E por último a gente vai falar sobre obreiros e obreiras compromissados com o crescimento. Esse título que hoje nós estaremos abordando, ele traz como tema autoridade espiritual e ministerial na vida do obreiro. Amém? Então vamos lá. Vamos tomar como base o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, que está escrito assim: Eu vos dei autoridade para pisardes escorpiões e serpentes, e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos causará dano algum. Essa é uma afirmação cristocêntrica. Quem fala isso é Jesus. Amém? Isso é importante que a gente saiba. Por quê? Quando Jesus está mencionando duas espécies mortais, e aí a gente já entra na introdução, ele vai fazer uma afirmação citando essas duas espécies. Amém? Espécies mortais capazes de causar grandes flagelos aos homens. Amém? Escorpiões e serpentes.
Sim, possuidoras de venenos mortais e letais à vida. Tanto a cobra quanto o escorpião são extremamente temidos. A simples presença dos dois espécimes causa um desconforto e incômodo. Isso é uma realidade. Só que a linguagem de Jesus, ela não é, ou melhor dizendo, ela é ilustrativa. Ou seja, Jesus está usando a linguagem das comparações para se referir a terrores demoníacos ou entidades espirituais. E sim, e sobre os domínios sobre as quais estes seres detêm poder. Por isso Jesus faz essa comparação. Não é? Vos dei autoridade para pisar escorpiões e serpentes, e sobre toda sorte de males. Olha que afirmação linda essa de Jesus. É uma afirmação muito forte, muito forte. E aí eu sou obrigado a falar da autoridade da declaração. Ou seja, quem está falando isso é Jesus. Jesus ele está transmitindo autoridade naquilo que ele fala. Somente quem tem autoridade para usar de uma linguagem tão forte como ele usou, para poder dizer, eu vos dou poder, eu vos dou poder e autoridade. Só Jesus faz isso, né? Então vamos lá. Só que quando a gente observa o contexto, ou melhor, o texto, ele vai dizer o seguinte: e se estende sobre os domínios do mal. Ou seja, onde a morte, a doença e a maldade. Deixa eu repetir. Onde a morte, a doença e a maldade são armas da crueldade destes seres, os fazendo se sentirem predominantes. Amém? Nós temos um exemplo na Bíblia disso que acabei de dizer, o endemoniado de Gadara. Né? O endemoniado de Gadara mostra essa ação predominante de demônios, de entidades, sobre a vida de um homem e sobre aquela localidade onde ele residia. Isso é muito importante observar. Amém? Agora veja que o versículo ele nos revela uma grande receita. Como assim? O homem ou a mulher revestida da autoridade de Deus, eu disse o homem ou a mulher, revestido da autoridade de Deus, ele é maior que esses elementos. Que é isso, pastor? E tem poder sobre eles, poder para sobrepujá-los, sem sofrer dano algum. Pastor, isso é muito sério. Eu sei que é sério, mas é o texto que está dizendo. E o texto que diz, ele foi citado por Jesus. Somente Jesus tem autoridade para fazer isso. E à medida que ele faz, como eu já disse, digo e repito, ele está dando para o seu colegiado apostólico essa mesma autoridade, esse mesmo poder para pisar escorpiões e serpentes. Então, se ele está me dando poder para pisar escorpiões e serpentes, que são demônios, que são entidades malignas, pisar, sobrepujar os seus domínios, o que Jesus está dizendo? O que está com vocês é maior do que eles. Então, o que nos torna maior que esses elementos não somos nós mesmos, mas o poder que está em nós, a autoridade que está em nós. Essa autoridade, esse poder que nos foi delegado por Jesus, sim, é quem nos torna maiores do que o domínio do mal. Deu para entender? Vamos continuar. Isso me faz lembrar do que Paulo disse. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Me faz entender o seguinte: o obreiro que tem que estar pronto, preparado para militar, deve o fazê-lo sem medo. Militar, pastor? Lutar. Sem medo. Encarar os desafios como um bom combatente de Jesus. Paulo vai fazer essa declaração, olha o que ele vai dizer. Paulo declarou ter lutado o bom combate, completando a corrida que lhe foi proposta. O segredo da vitória?
perseverou na fé. Segredo da vitória? Perseverar na fé. Amém? Segunda carta de Paulo agora, capítulo 4, versículo de número 7. Ok? Deixa eu voltar ao versículo para extrair mais algumas coisas e passar para os meus queridos alunos. Vamos lá. Quando olho o versículo tema desta prévia, vejo nele por si só, qualidades que nos remetem a 3 realidades. Segura. Primeira realidade, a autoridade. Para lidar com o mal, com o domínio do mal, com os causadores de males, os arruaceiros dos males ou do mal. Vamos lá, autoridade. Segundo, espiritualidade. Gente, isso é fundamental. E por último, o ministério. Então vamos entender autoridade, espiritualidade e ministério. São 3 realidades que o versículo me revela. Vamos lá, vamos descobrir. Primeiro, eu preciso falar de autoridade, ok? A gente fala praticamente desde o início, né, sobre a questão da autoridade na vida do obreiro. Tá? O obreiro que é mordomo do lar, da casa, ele tem autoridade sobre outros elementos. Amém? Então vamos lá. Primeiro, número 1. Eu preciso entender que a palavra oriunda do grego exousia vai dizer o seguinte para mim. A primeira ideia que exousia passa para mim é de privilégio. Opa! Primeira ideia que eu tenho da palavra autoridade oriunda do grego exousia é privilégio. Não é para qualquer um. Observe que quando Jesus está dando autoridade e poder, ele está dando para o seu colegiado apostólico. Ou seja, para aqueles que professaram a fé, que resolveram segui-lo, que acreditaram nele, que depositaram nele, que se entregaram para ele e passaram a caminhar com ele. Então é privilégio, não é para qualquer um. Já começa por aí. Amém? Por quê, pastor? Sim, o termo está relacionado à força, capacidade e competência. Opa! Pastor, mas eu não sou forte. Beleza. Pastor, mas eu não tenho capacidade. Isso é o que você diz que não tem. Pastor, mas eu não sei se eu tenho competência para isso. De fato, você pode até não ter. Quantos homens na Bíblia mostraram para Deus que não tinham força, que não tinham capacidade e que não tinham competência? Moisés é o primeiro. Quando o Senhor entra em contato com Moisés, a partir do capítulo 3 do livro de Êxodo, nós vamos observar que entra no capítulo 3 e o capítulo 4, ambos estão conversando, ou seja, Deus e Moisés estão tendo um diálogo. E no diálogo Moisés está dizendo para Deus que não tem capacidade nenhuma para fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. E aí Deus vai dizer para ele, rapaz, eu estou te dando autoridade, eu estou te dando poder para isso. Eu estou te capacitando para isso, eu estou te levantando para isso, eu estou te enviando para isso. Mas Moisés continua dizendo para Deus que não tem capacidade, que não tem força, que não é competente. Aí Deus vai dizer para ele o seguinte, rapaz, quem criou a boca? Não fui eu? Foi, então pronto. Se o teu problema é justamente força, capacidade e competência, esquenta não, Arão está lá no Egito e vai te ajudar. Falamos sobre isso, né? Então é importante saber que o termo exousia e autoridade, por sua vez, que vai passar para mim a ideia de privilégio, vai me dizer que o termo trabalha com força, capacidade e competência. Amém? Pastor, para só por aí? Não, tem mais. Olha como é rico a questão do privilégio, da exousia da autoridade. Olha como é importante. A palavra que traz para mim força, capacidade e competência vai expressar também domínio. Domínio, ou seja, controle. Controle. No texto, Jesus está sendo claro, não é? Vos dei autoridade para pisar de escorpiões e serpentes, e sobre todo o domínio deles. Ou seja, aonde eles dominam e predominam, você terá também domínio. Você terá controle. Por que você terá controle? Porque o Senhor está te capacitando, está te fortalecendo, está te dando competência para isso. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Mas
A palavra domínio, que está relacionada à exousia também, vai apresentar para a gente uma outra expressão. Que outra expressão é essa? Influência delegada. Rapaz, isso aqui é forte. O que seria influência delegada, né? Eu abro o segundo ponto aqui e faço a pergunta: o que seria influência delegada? Pense comigo. O que Jesus estava fazendo quando afirmou: vos dou autoridade? Uma pergunta. O que Jesus estava fazendo quando afirmou: vos dou autoridade? Por que a pergunta? Simples. Porque legalmente, vê-se aqui, presta atenção, porque legalmente vê-se aqui influência sendo delegada. Ei, isso aqui é forte demais, gente. Eu falei que exousia diz que autoridade é privilégio, diz que autoridade é força, competência, não é? E que está relacionada a domínio e que está sendo tratado como influência delegada. Eu estou trazendo de volta para você entender o porquê da pergunta que eu acabei de fazer. Por que Jesus disse isso? Ou seja, eu vejo literalmente influência sendo delegada. Essa influência está relacionada a ter, pega aí, a ter o privilégio de ter a disposição, de forma delegada por Jesus, autoridade, poder, capacidade, força, enfim, tudo relacionado ao seu ministério. A sua vida de homem de Deus, de mulher de Deus, precisa disso. Amém? Vamos buscar só mais um pouquinho, ainda dentro do tópico 2, e a gente vai observar outra palavra oriunda do grego também. Vamos lá. Ainda dentro da raiz original, temos outra referência um pouco mais acirrada. Trata-se do termo exousiazo. Expressão esta legalmente relacionada a quem está no controle. Lembra que eu falei de controle? Quem está no controle. Então, exousiazo significa controle. Vamos melhorar? Entendo que quando Jesus está delegando essa autoridade, ele mesmo estava se referindo a uma realidade. Quando eu for, sim, ele iria. Mas seus servos estariam sob a mesma autoridade dele para dar continuidade à obra. Eis, está sobre nossos ombros a responsabilidade de dar continuidade à obra que ele delegou para a gente. Amém? Jesus nos influenciou com a sua autoridade. Somos influenciados, conduzidos, levados, movidos pela autoridade que Jesus nos delegou. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar esse ponto aqui, só para a gente ter ideia. Se Jesus não tivesse dado isso para a gente, em hipótese alguma, ele jamais teria feito isso que Paulo coloca em evidência, que é quando ele foi, ele deu dons aos homens. Ou seja, se não fosse assim, vamos melhorar isso aqui, se não fosse assim, ele não daria dons aos homens, nem perderia seu tempo pondo sobre nossas vidas a graça do seu Espírito Santo. Amém? Segura a autoridade aí. Bom, vamos abrir agora um novo leque aqui. Vamos continuar falando de autoridade, mas vamos falar também de controle agora, um pouco mais profundo. Vamos lá. Geralmente quem está com autoridade, deixa eu repetir isso aqui. Geralmente quem está com autoridade está também na situação do controle. Pegou?
Geralmente quem está com autoridade está também na situação do controle. Essa é a realidade dos fatos. Amém? Veja isso. Quem está no controle tem autoridade sobre, vírgula, domina sobre. Quer que eu repita? Quem está no controle tem autoridade sobre, domina sobre. Essa é a ideia delegada por Jesus aos seus obreiros, fazendo deles autoridade sobre toda sorte de males e pestilências naturais ou espirituais. Pegou a visão? Vem comigo. Melhorando só mais um pouquinho, quem tem autoridade tem domínio. Quem é espiritual, quem é espiritual sabe da grande responsabilidade do que é ter autoridade. Quem está no ministério ou almeja-o deve saber que a pauta aqui não é só o domínio, mas sim o controle. Calma aí. Quem domina tem controle. Quem tem controle tem o domínio. O líder que domina determinada área, ele tem que ter controle sobre determinada área. Ou seja, deu para entender? Se ele tem controle, significa que ele é um bom líder, que ele tem domínio sobre aquilo. Agora, entenda uma coisa. O problema que muita gente confunde aqui é o seguinte: domínio, eu sou supremo. Controle, só eu mando. Está errado. Visão bíblica está errado. Deus dá o controle? Dá. Deus dá o domínio? Tá. Dá. Mas quem é que domina de fato? É Ele. Quem é que controla de fato? É Ele. E eu faço o quê? Eu sou apenas um canal. E não quero passar disso. Apenas um canal. Apenas um servo. E não quero passar disso. Por quê? Porque se enrola. Vamos lá. Quando eu falo de controle, eu preciso entender que eu, líder, preciso ter autocontrole. Antes de controlar, eu preciso ter autocontrole. Porque às vezes eu posso me descontrolar no meu controle. Então eu preciso ter autocontrole. Quem tem autocontrole não perde a autoridade. Sabe lidar com a situação. Quem tem autocontrole não perde a autoridade. Pegou a visão? Vamos lá, vamos continuar. Esse autocontrole, olhando para uma visão bíblica, eu vou entender que esse autocontrole significa domínio próprio. Coisa linda, né? Domínio próprio. Observe que o princípio da autoridade será avaliada na vida do obreiro. Volta para cá, gente, isso aqui é importante. Observe que o princípio da autoridade será avaliado na vida do obreiro em ter uma vida irrepreensível, em ser fiel, em ter equilíbrio, possuir domínio próprio, é ser respeitador, amigável, capacitado. Gente, não basta só portar um título. Não. Não basta só dizer: eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou apóstolo, eu sou bispo, né? Que agora está na moda, né? Daqui a pouco tem semideuses por aí. Bom, esse capítulo ele é o manual da formação do obreiro. Observa isso, gente. Autocontrole, domínio próprio. O princípio da autoridade na vida de um obreiro é ter uma vida irrepreensível, ser fiel à sua família, ter equilíbrio, possuir domínio próprio, ser respeitador, amigável e capacitado ou capacitador de outros. Vamos continuar. O versículo que nós usamos como tema base mostra Jesus delegando o quê? Autoridade. Por que ele faz isso? Pensa comigo. Por que ele faz isso? Primeiro, porque ele é a própria autoridade. Eu acho que eu já deixei isso bem claro, né? Segundo, porque ele pode salvar, libertar e levar para os céus.
Somente Jesus pode fazer isso. Tá? Não adianta levantar outro líder religioso por aí, outro semideus, Deus da história dos homens inventados, não adianta. Só Jesus tem autoridade para isso. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos lá. Baseado nisto que acabei de dizer, eu entendo que a nossa missão é fazer com que esta realidade alcance o mundo. Por isso ele delegou autoridade e poder à sua igreja, pois a mesma estaria diante de grandes desafios e ameaças terríveis. Agora você entende por que você tem poder e autoridade? E porque no dia do Pentecostes esse poder e autoridade desceu de forma surreal e inimaginável sobre a vida de 120 crentes dentro de um templo? Entendeu? É forte demais. E quando aqueles 120 saem dali, eles saem tomados de uma autoridade muito, muito, muito grande, para dar continuidade à obra que Cristo havia delegado para eles, ou seja, para continuarem fazendo com que o nome de Jesus fosse propagado. Eles provam isso para a gente. Eles provam isso. É só você dar uma lida com muita calma, a partir do capítulo 3 e 4 em diante, você vai observar o trabalho desse povo, dessa igreja. Amém? Deixa eu voltar para cá. Muito bem. Em seu nome farão mais reticências. Sim, as coisas que ele fez em uma proporção maior. Pisarão sobre o domínio do mal, beberão ou comerão coisas mortíferas, mas não serão atingidos, até afligidos, mas jamais derrotados, ou mortos sem a sua permissão. Amém? Os pedidos seriam atendidos. Muito bem. Por quê? Porque a autoridade por ele delegada está condicionada, ou estava condicionada, ao uso correto da senha. E qual é a senha? O nome de Jesus. Muito bem. Então o obreiro, a obreira, precisa entender que deve estar pronto. Pronto para quê? Para saber usar o nome de Jesus quando preciso for. Nós temos um exemplo aqui, o exemplo de Paulo. Paulo, grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo e cheio da autoridade. Até a sombra deste homem, o mal era submetido. Então entenda uma coisa. A presença de Paulo e Silas, certa feita em uma pequena aldeia, província de Roma, chamada Filipe, fez o espírito de engano que agia sobre a vida de uma pobre menina há mais de 13 anos ou 13 anos, escravizada por ele e pelos oportunistas que a usavam e lucravam com ela. Quando ela fita Paulo e o demônio se manifesta na vida dela para falar deles e falar do Cristo, é nesse momento que Paulo entra em evidência e usa a autoridade do nome de Jesus. E quando faz isto, o demônio é obrigado a sair daquela menina. Pois bem, e aí eu sou obrigado a falar sobre falta de autoridade por esta ocasião até. Observe que o demônio se submeteu a Paulo, mas aquilo causou um problema. E algumas pessoas observaram aquilo e, quando observaram aquilo, acharam que podiam usar. Quem são esses elementos? Eles são chamados de judeus inóspitos, porque eles, vendo aquilo, acharam que podiam usar o nome de Jesus e fazer o mesmo que Paulo fez. Mas lhe faltava o quê? Autoridade. E quando a autoridade lhes faltou, eles foram envergonhados, espancados, expulsos pelos espíritos maus. Onde eu encontro isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 a 16. Quando Jesus estava dizendo, dou-vos autoridade, entenda isso. É justamente isto, submeter o mal ao seu devido lugar, na força do poder dele, amém? Da autoridade dele. Ele está dizendo isso. Amém? Vos dou poder e autoridade. Seria assim, poder para sobrepujar, poder para submeter as ações do mal em seus devidos lugares. Muito bem. Falando então de autoridade, terminando esse ponto, a gente entra no segundo, que é espiritualidade. Amém? A espiritualidade, ela é muito importante. Eu preciso dizer logo de início que a vida espiritual sem autoridade é fraqueza.
Ou seja, para eu ter autoridade, eu preciso ser espiritual no âmbito da igreja, no âmbito da espiritualidade, no âmbito de estar debaixo da vontade de Deus. Então entenda uma coisa, vida espiritual sem autoridade é fraqueza. Amém? A descrição de poder e autoridade, oriunda do capítulo 2 do livro de Atos, quando o Espírito Santo desce, ou melhor, capítulo 1, e vai se confirmar no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. No capítulo 1 é visto que o Espírito seria derramado, e a expressão usada pelo autor, uma delas é virtude. Entenda isso. Quando eu falo de virtude, eu falo de poder, eu falo de autoridade. A Bíblia King James vai me dar uma tradução mais clara da afirmação contextual do que Jesus afirma para a gente poder ter base para falar sobre isso. Olha o que a Bíblia vai dizer para a gente. Em lugar de virtude, ela vai dizer poder e completa autoridade para expulsar demônios e toda doença. Observa isso. Uma clareza muito, muito forte de entendimento nós temos aqui. Quando vejo a virtude do Altíssimo descendo sobre a igreja, como disse Atos 1, 8, então percebo que a igreja está sendo revestida de autoridade completa para lidar com toda sorte de males e fazer com que o nome de Jesus seja propagado com toda a sua força e sua eficácia. Para a gente melhorar isso aqui, veja bem, eu preciso dar uma pincelada rápida sobre o ministério antes de começar a falar dele propriamente. O santo ministério era completo por homens cheios do Espírito Santo, que não temiam as reveses da perseguição. Atos capítulo de número 4, versículos de número 26 a 31. Vai trazer para a gente uma ideia de uma igreja que, sendo revestida pela autoridade, não tem medo das autoridades humanas e nem se submete ao perigo e ao medo. Elas estão prontas para fazer com que o nome de Jesus seja propagado. Então já pega aí uma deixa. Não tem vírus, não tem virose, não tem doença, não tem dificuldade que vá te deter. Só quem te para é Deus. Amém? Entenda isso. Agora, para a gente fechar esse ponto, todos que são chamados ao santo ministério, eu disse todos, devem ter no mínimo a noção de que sua vida está condicionada à espiritualidade. Para quê, pastor? Para entender as coisas espirituais. Veja isso. Nós observamos que pela razão, pela lógica, não dá para entender as coisas espirituais. Sempre vai haver choque, sempre vai haver incoerência, sempre vai haver aquilo de desconfiança. Não é, não pode, não dá. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É por esta razão que todo líder, que todo obreiro, que todo crente que se preza em amar a obra, fazer a obra, dedicar-se à palavra, obedecer a Deus, estar debaixo das potentes mãos de Deus, entender que a vida espiritual faz parte da sua própria vida. Deu para entender? Vamos continuar aqui. Sim, finalmente a gente chega para falar do santo ministério. Ministério, terceiro ponto. O santo ministério, aí surge uma pergunta: função ou vocação? Cargo ou chamada? Entenda isso. O santo ministério é um cargo almejado, fato, até que se entenda que o mesmo faz parte de uma chamada. E isto vai me dizer que enquanto eu não entender que é uma chamada, ele vai ser apenas um cargo para mim. Enquanto eu não entender que o ministério está veiculado e vinculado à minha vida espiritual, vai ser apenas um cargo. Enquanto eu não entender que ministério na minha vida requer trabalho, dedicação, obediência, força, capacidade e competência, vai ser apenas um cargo. Deu para entender? Vamos lá. O obreiro deve ter consciência que para se achegar a este lugar foi porque foi visto nele vocação. E o mesmo resultou no seu chamado. Eis, a glória. Vamos continuar aqui. Não basta só desejar. O que, pastor? O ministério. É preciso entender que o ministério não é lugar de status, de fama. Não. É lugar de honra, respeito e reverência. Infelizmente, muitos usam este lugar de destaque para aparecer. Então fica a dica. Ministério sem autoridade não é ministério, é apenas um cargo. Amém? Vamos concluir isso aqui finalmente. É importante notar que a vida do obreiro
está condicionada a estas 3 qualidades. São elas que farão o seu ministério ter êxito diante de Deus e dos homens. Amém? Que Deus vos abençoe. Que esta aula sirva de enlevo espiritual, de crescimento espiritual para vocês alunos e para todos aqueles que estarão aí com certeza aprendendo um pouco mais, se dedicando um pouco mais a essa chamada que é o santo ministério, a vida condicionada à autoridade, à espiritualidade e mais ainda, mostrando obreiros e obreiras compromissados com o crescimento da obra de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Até a próxima. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.